Mesmo assentado, abra o livro de Daniel, capítulo 1, versículo 17 ao 21. É a segunda parte da mensagem que nós pregamos semana passada, da diferença da escolha e da decisão. Nós falamos sobre isso e eu vou um pequeno resumo enquanto você procura aí o livro de Daniel. E falamos que a escolha é o ato de selecionar uma opção entre várias disponíveis, enquanto que a decisão é a ação de agir com base da escolha, assumir as consequências, sejam boas ou seja ruim. E a escolha, ela tem um processo, mas a decisão, você tem que, de forma definitiva, abraçá-la e estar com ela. Foi o que Daniel fez. Então é o tema. Hoje falamos muito sobre escolha, hoje vamos falar sobre decisão. Daniel capítulo 1, versículo 17 a 21 diz assim: Deus abençoou estes 4 homens, dando-lhes sabedoria e conhecimento das letras e ciências. E Daniel deu o poder de interpretar visões e sonhos. No fim dos 3 anos prescritos pelo rei Nabucodonosor, Aspenaz levou o grupo à presença de Nabucodonosor, ao falarem com sua majestade. E Daniel, Ananias, Michael e Azarias impressionaram-no mais do que os outros. Por essa razão, ficaram diretamente ao serviço do rei. Sempre que este lhes fazia uma pergunta ou apresentava um problema, os 4 jovens mostravam 10 vezes mais conhecimento do que os outros magos e adivinhos de todo o seu reino. E Daniel permaneceu na corte ao 1º ano do reinado do rei Ciro. Amém, irmãos? Vamos aplaudir a palavra de Deus mais uma vez. Glórias a Deus. Lembramos de que, pela opção da decisão de seguir o caminho, Daniel, na sua terra, quando foi colocado numa situação de cativeiro, ele ali tomou uma decisão de não querer manjar do rei, legumes, água. E o que aconteceu? O Senhor achou graça na decisão que ele tomou, já no seu coração, desde a sua terra, não importa onde ele foi colocado. O que foi que aconteceu? Deus agiu em favor, ao ponto de que ele ficou ali por 3 anos. Foi uma decisão de Nabucodonosor com seu servo Aspenaz, que após 3 anos eles seriam colocados diante do rei Nabucodonosor, para que o rei pudesse fazer um questionário, para que eles pudessem testemunhar, para que eles pudessem responder, para que pudesse ser testado, para que o testemunho viesse à tona. Uma das coisas que nós falamos, da consequência de escolha, que nós sempre teremos coisas boas ou ruins, e pela decisão tomada, e pelo que ele fez, chegamos até aqui, ao ponto de que o rei falou que eles foram bem sucedidos em todas as perguntas que eram feitas. Não tinha ninguém que tivesse acima deles. Os jovens de outras nações ou da própria nação que foi levado para lá, e também fala de que aqueles que eram adivinhos, aqueles que realmente que serviam ao palácio, os magos, ninguém era como Daniel e como seus amigos. Foi pela decisão que eles tomaram para com Deus. Quem toma decisão para andar com Deus, não de mentira, não só de conversa, não só de farsa, não só de um movimento, não só de intelectualidade, não, ou só de uma falsa espiritualidade, com certeza sempre vai fazer a diferença aonde que ele botar
o teu corpo, a tua mão, os teus pés e a tua fala vai fazer a diferença. Então, o que nós podemos aprender a respeito de nossas decisões? Ela deve ser independente das circunstâncias adversas ou a favor. As decisões que venham ser tomadas é independente do que aconteça, ao ponto de que você não decide por medo, por barganha, ou porque você está sendo persuadido, ou porque estão agindo contra você. Não tem nada que possa parar aquele que decide estar ao lado do Senhor. Não tem tráfico, não tem polícia, não tem político, não tem bandido, não tem aquele que é violento, não tem aquele que é lutador, não tem aquele que é, por exemplo, de uma religião maldosa, não tem fofoqueiro, não tem maledicente, não tem aquele que possa parar um homem que decide por Deus. Nós conhecemos a história de Daniel e seus amigos, não teve cova de leões, não teve a fornalha, nada para um decidido em Deus, nada. E outra coisa, é muito fácil servir a Deus quando tudo está a seu favor. Eu quero ver você servir a Deus é quando as adversidades elas são latentes contra a sua vida. Tem gente que é movido pela circunstância. Espiritualidade de algumas pessoas acabam quando ela passa por lutas, quando passa por provas. Então, as adversas, as lutas que vêm, é a grande oportunidade de mostrar realmente o que nós somos, porque quando tudo vai bem, há uma alegria. Até fala a própria palavra, é melhor onde tem luto, tem prova, porque aí você verdadeiramente vai conhecer o estado de espírito das pessoas. E hoje estamos vivendo uma geração, a geração que quer o benefício, que quer o resultado, o que é que vai dar certo. Estamos vivendo um avivamento muito falso, superficial. Os ajuntamentos é muita bola, é muita luz, é muitos louvores agradáveis ao homem, há muita adoração a homens, há muito dinheiro envolvido, há muito negócio envolvido. Mas eu creio que as decisões corretas agradam a Deus, e já falei isso na primeira mensagem. As escolhas, quando fazemos diante de Deus, elas não são fáceis, as decisões menos ainda. Todas as decisões que fazemos diante de Deus, elas são duras, elas são pesadas. Às vezes você vai na contramão, até às vezes de pastores, de irmãos de igreja, você vai na contramão da tua família, mas você tem que ficar fincado nela. Não é uma teimosia, não é de um erro cometido pela tua parte, não é isso. Eu estou falando se é uma decisão certa pelo Senhor. E decisão faz toda a diferença em qualquer área da vida. Precisamos de pessoas que venham ser decididas. Muita gente não é decidida para quase nada nessa vida, para a questão de ter uma posição melhor, ou de ter, por exemplo, uma missão a se cumprir. Em várias áreas, são raras as pessoas que fazem a diferença. Estamos carentes de pessoas que fazem a diferença. Não importa onde você mora, não importa o que você tem, ou até não importa o que falem de você, importa o que Deus pensa a teu respeito. E não se pode usar desculpa, porque meu pai foi assim, porque minha mãe foi assim, eu não tive condições. Até que talvez aqui por o nosso meio de irmão da igreja nunca teve, por exemplo, coisas. Tem até um videozinho, por exemplo, que passa de um pai e um filho. Aí a mãe fica fazendo as perguntas: você passou por esse privilégio, você teve isso, aquilo, né? Se você não teve, você continua parado. Se você teve, você dá um passo. Aí toda hora é o filho que dá um passo,
toda hora é o filho que dá o passo, toda hora. O pai não teve nada, não teve infância, não teve alimentação. Eu mesmo fui ter cama, acho que quase com 13 anos de idade, muito tempo dormindo no chão, no sofá, junto com irmãos. Mas tem gente que sofreu muito mais, mas nada disso pode ser como desculpa para que você venha fazer diferente. Ou você pega isso que agiu contra você, faça diferente, porque aí seu testemunho vai valer a pena. Testemunhar quando se tem tudo, quando tudo é fácil, aí é muito mole. Não deve usar isso. E o Eterno se move também por nossas decisões. Você sabia que o Senhor se move pelas decisões que nós tomamos? Você pega aí esse livro tão maravilhoso de Daniel, aí do capítulo 1, versículo 9 e 10, quando ele falou assim: e Deus fez com que o chefe do pessoal acolhesse Daniel com simpatia e benevolência. Quem fez? Foi Deus. Porém Aspenaz teve medo do rei e lembrou: foi o rei meu senhor que decidiu que vocês devem comer e beber, e se ele vê que vocês ficam mais magros do que os outros da vossa idade, a minha vida fica em perigo por vossa causa. Mas porém foi Deus que fez isso. Pela decisão de Daniel, Deus moveu o coração desse homem, mesmo com medo. E Deus, pela sua decisão, Deus pode mover céus e terra. Quantas coisas o homem de Deus falaram e fizeram, e Deus moveu para que o seu nome pudesse ser exaltado. Então, mesmo sabendo que poderia morrer pelo rei Nabucodonosor, o homem agiu. E esse homem agiu por causa do quê? Do agir de Daniel. O agir de Daniel moveu o quê? A ação, o agir também de Deus. Toda pessoa decidida, ela faz quem está ao teu redor agir, ela faz Deus agir e faz o próximo agir. Um parado faz outra pessoa íntima ficar parada. O nosso Deus não vai se mover em prol da sua vida e você não vai alcançar outros. Mas um decidido é diferente. Já viu quando o empresário ele resolve abrir a empresa? Quantos funcionários ele passa a adquirir? Quantas famílias esse homem passou a abençoar? Multinacionais, pessoas que têm empresa e que hoje roda para o mundo inteiro. Foi de uma decisão que ele tomou. E pode ver que a maioria começaram por baixo. No mundo espiritual não é diferente. As decisões tomadas, outras pessoas serão beneficiadas. Quando eu tomei uma decisão no meu coração de ter a igreja Nova Aliança em Gebara, quantas almas se converteram nesse lugar, quantos pastores saíram desse lugar, quantas cidades, até países nós já fomos, e quantas coisas temos ainda para fazer, porque até hoje eu não parei e não vou parar. Foi uma decisão tomada. Não tem tempo de validade, tem que ter constância. Entendeu? Não podemos abrir mão do propósito do reino. As decisões a serem tomadas no momento certo, elas vão ser usadas por outros, vai ser benefício para outros. Hoje estamos testemunhando de Daniel, pela decisão tomada, junto com seus amigos. Além de todas essas decisões tomadas, desse testemunho que foi dado, não se rendeu diante de Nabucodonosor, ficaram firmes de pé.
Eu estava falando em casa, conversando uma coisa particular com Luciana, com David, com Tiffany, falando de que eu tenho uma coisa em mim, não sei se isso é virtude ou se não é, como no popular fala por aí, eu não arrego por nada. Se eu estou bem com Deus, vigilante, puro, junto com Ele, não tenho medo de nada. E é assim que devemos nos comportar. A palavra fala: não tema até homem que pode matar o teu corpo. É assim que devemos nos comportar. E Daniel foi assim que se comportou. Não devemos ser frouxos. Não podemos, temos que ter coragem. Sobre isso nós iremos falar daqui a pouco. Então, o que representa as decisões corretas? Aproveitar, vamos falar de alguns versículos, que é o primeiro ao Tiago, João 5. O que representa as decisões corretas? Eu botei aqui 4 coisas que isso sabe, eu vejo muito em Daniel, eu vejo isso muito na minha vida. Eu acho que é algo que também você poderia ter para a sua vida, que hoje eu estou trazendo uma palavra para que possa ajudar na sua vida espiritual, nem com tanto entendimento na profundidade dessa palavra, mas estamos numa fase da vida, como hoje, até o estudo maravilhoso que a gente deu, nada é por acaso. 3 anos, Nabucodonosor, logo depois, foi então indagar com eles, e eles mostraram muita sabedoria. Mas 4 coisas que eu acho que representa as decisões corretas: sabedoria, discernimento, coragem e confiança em Deus. Vou repetir: sabedoria, discernimento, coragem e confiança em Deus. Tiago 1,5, quando se refere a sabedoria e discernimento: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto a ser-lhes dado. E o outro também é 1 Coríntios, versículo 16, capítulo 16, versículo 13, quando se refere à coragem. Depois também 2 Timóteo: vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos no Senhor. Também pode botar 2 Timóteo 1,7, de coragem que devemos ter, de coragem, como diz, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E eram jovens e decidiram por Deus. Nos dias de hoje, que tem de gente, sabe, com medo, trata todo mundo com respeito. A gente fala muito isso no radical lá. Quer respeito? Então dá respeito. Respeito você deve dar a todos, mas se prostrar só diante do Senhor. As autoridades, se não te respeitar, você também não precisa. Entendeu? Ali é um ser humano também que precisa muito de ajuda. Quer ver uma coisa que acontece muito nos dias de hoje? Quase todo mundo já se comenta, se fala, até as próprias autoridades políticas, com medo desse juiz aí. Por quê? É porque não tem coragem, não serve completamente a Deus. Se serve, nunca deveria ter medo. E outra coisa que vem até agora em Provérbios capítulo 3, versículo 5, que é da confiança que temos que ter em Deus. Como diz o próprio texto: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Então, tomar decisões permite você desenvolver autoconfiança, você ter flexibilidade das coisas que acontecem ao teu redor, que isso tem muito a ver com o discernimento. Você tem que saber a hora de falar, você tem que saber a hora de agir, a criatividade que temos que ter nos dias de hoje, de como se pregar, do que falar, até o Senhor.
Em momentos ele fala, vai lá, não fala nada com ninguém, só ao sacerdote. O apóstolo Paulo, em determinado lugar, ele não ia, porque não era o tempo dele estar ali. Não é para você sair enfrentando todo mundo, não. Mas na hora certa, fale. Eu estou no momento da minha vida, e estou falando isso com Luciana, passa a gravar essas mensagens. Não temos vaidade em querer gravar para se apresentar para ninguém, mas as pessoas precisam ouvir essa palavra, precisam ouvir esses estudos. Temos que transmitir essa palavra. É daqui da onde a gente mora, é aqui da nossa terra, da nossa casa, é daqui dessa igreja na Jabara, e foi das promessas que foram faladas. E vamos também em outras nações, em outros lugares, pregar também essa palavra. Eu creio que ninguém aqui tem dúvida sobre isso. E se prepare, vai chegar a hora, todos sabem disso, sempre falamos sobre isso. Tem que se levantar, vocês, um daqui de vocês vai passar a liderar enquanto a gente estiver ausente, porque nós vamos levar essa palavra. Não é para morrer conosco, não é para ficar só aqui na nossa igreja, não, essa palavra ela tem que sair. E outra coisa, quem toma decisões consegue solucionar problemas, porque ele passa a pedir a Deus. O Salmo 119, versículo 66, olha o que diz a própria palavra: ensina-me bom juízo e conhecimento, pois crê nos teus o quê? Mandamentos. Então quem crê nos mandamentos, a palavra, né, que quando fala de adultério, quando fala, né, não matarás, que está ali, né, o próximo, está tudo ali. Aí ficam aí sem entendimento, sem conhecimento, falando que eu estou vivendo agora um período que a antiga aliança passou, os mandamentos são passados, que nada, está tudo lá, escrito na lei de Deus, a gente segue até o dia de hoje. A gente estava conversando sobre isso no dia de hoje. No dia de hoje a gente estava falando sobre isso. Até o próprio dízimo, que as pessoas dentro desse contexto, né, do que pregam, pega tudo lá, pega só o que lhe apraz. A palavra é única, a palavra ela está em processo, é um mandamento. Jesus veio ser o cumpridor, ainda não chegou o fim, é única a palavra, não tem palavras separadas. Você pode pegar e fazer pesquisa, você vai no Google, de profecias que foram faladas antes, e profecias estão sendo cumpridas, umas já foram cumpridas, estão se cumprindo, e outras ainda vão se cumprir. Elas têm o quê? Né? Uma aliança, entendeu? São o que? É um testamento único. A doutrina dos apóstolos é o que? As palavras que Jesus lia eram o que? Entendeu? As pessoas fazem muita confusão. Você pega os 4 evangelhos, é biografia, é o cumprimento, é Jesus mostrando Jesus como ele veio. Atos dos Apóstolos, o nome já diz, é Atos, e ali eles meditavam na lei, na doutrina, de onde que se diz que saiu um povo para que se pudesse pregar a palavra. Depois veio, né, aí tomou vários rumos, e cada um tomando uma religião para si, uns que dizem que é assim, é assado, e o apóstolo Paulo mandando cartas, que tendo uma revelação de Deus, um diz que são de Paulo, outro diz que são de Apolo, mas convém que eu sou o Senhor. Quem dá o resultado é o Senhor. E o apóstolo Paulo, que fique bem registrado isso daí, tá bom? Seria muito bom muitos líderes terem esse entendimento. O apóstolo Paulo não tinha uma igreja sequer que ele falasse que era dele. O que tem de pastores que são donos de igreja, não é ao meu ver, não é o porque Deus me revelou. Olha a história, olha a história. Diz que a igreja é do Senhor, mas não, a igreja é daquele pastor. Isso é de fato, e é assim que se comportam.
E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo ainda 21, diz da importância da prudência nas nossas decisões. E antes de falar do versículo, princípios para ser tomado nas nossas decisões. Examinai tudo e retende o que é de bom. Estavam falando sobre isso porque estamos vivendo em um tempo que nem tudo é de Deus, nem tudo. Estão por trás aí de espiritualidades mentirosas, um meio pentecostal mentiroso, entendeu? De nomenclaturas mentirosas. Estão trabalhando muito o emocional das pessoas. Diz que um ajuntamento para avivamento, não tem nada de avivamento, são pessoas que não mudam. São ajuntamentos para a carne, para interesses pessoais. Mas princípio para a tomada de decisões: prudência. Sempre pense antes de agir. Oração. Sempre fale com o Senhor. Daniel era homem de oração. Sabedoria. 1 João 5,14 e Jeremias 29,11. A sabedoria, como é importante. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a vontade de quem? Segundo a vontade do Senhor. Tem gente que acha isso ruim. Não tem vida espiritual à altura, uma vida mentirosa, fica tomando decisões, Deus não age, ainda fica querendo cobrar de Deus. Aqui é uma versão perfeita, segundo a vontade de Deus. Jeremias ainda 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Acabou, está resolvido. Acabou, Léo. Deus já sabe. Ele sabe a intenção do seu coração. Ele sabe o que passa na sua cabeça, Gustavo. Ele sabe, João, o que passa pela sua mente. Ele sabe, Jorginho, o que passa pela sua cabeça. Ele sabe, Mundinho, o que passa. Acabou. Se é para o bem, ao que diz, para vos dar o fim que esperais. Daniel, ele só podia ter resultado a seu favor junto com seus amigos, porque a decisão, a vontade dele estava centralizada em quem? Em Deus. Acabou. Então isso que é o barato. E outra coisa, conselhos sábios, princípio para tomar decisões. Procure os maduros, procure quem tem experiência, procure, não rejeite anciãos, as pessoas de mais idade. Sempre, às vezes eles não estão muito modernos, tem coisas que eles não vão entender, mas tem coisas que eles sabem, que tem livros que não vai dizer. O Google talvez pode até apresentar, mas tem coisas. Esses dias eu dei conselho para uma pessoa. Essa pessoa está assim fazendo bem para uma família muito grande. Eu falei: olha, só faça o seguinte, não se envolva na vida lá do casal, viva a sua vida, faça a tua parte. A palavra já mesmo fala para você não ficar muito tempo com os seus pés na casa do seu vizinho. Toda vez que aumenta muito o grau de intimidade, sempre dá problema. O emocional parece que flora. Que bom conselho essa pessoa recebeu. Às vezes tem momento que tem que ficar junto o casal, ficar junto a família.
E de vez em quando é importante você ter aquele momento especial. Gilmar Lima hoje ele presenciou algo hoje tremendo do que nós estamos fazendo, que Gilmar Lima foi lá, foi recorrer ao amigo Homero Gustavo. Eu atendi ele, apesar que o negócio que eu atendi ele não deu muito certo, mas pelo menos foi a intenção. Então de vez em quando tem que ter. Aí você fica abrindo mão às vezes de ouvir conselhos de pessoas de mais idade. Segunda coisa de princípio para tomar decisões: conhecimento das Escrituras. Erreis por não conhecer as Escrituras. Aí fica, às vezes, até essas pessoas desses movimentos emotivos, movimentos pentecostais. É muita letra, é muito conhecimento, mas sem o conhecimento você não chega a lugar nenhum. Vai ficar no campo da emoção, da falsa espiritualidade. Tem que ter coragem para falar isso. Creio no poder de Deus. Graças a Deus, não preciso ter experiência dos outros. Eu procuro ter as minhas para com Deus. E não preciso falar com ninguém. Mas uma pessoa sem conhecimento tem que ler, tem que se aprofundar, tem que meditar, tem que saber o porquê dessa palavra, o porquê do texto. Estamos numa fase que os acontecimentos passados são cumprimento de coisas, é um tempo determinado. E outra coisa, depois desses princípios de decisões serem tomadas, estamos chegando já quase ao final dessa palavra. Vocês mudarão o nome de vocês, jovens. Daniel vai mudar. Vocês vão seguir os princípios de Babilônia. Vai se alimentar como os de Babilônia. Vai se vestir como de Babilônia. Podem fazer isso contra vocês. Podem te obrigar coisas, mas o que está lá dentro da decisão tomada, você vai carregar isso para o resto da vida. Mesma coisa que fizeram com Moisés. Viveu no palácio, mas quando ele viu um hebreu sofrendo, aquilo mexeu com ele. E vou falar algo aqui que vai ser meio polêmico. Quando você se aproxima de Israel, quando você ora por Jerusalém, às vezes você se sente como um deles. Quando você entende as Escrituras, porque tudo vem de lá, entendeu? Dá para entender porque Moisés se comportou daquele jeito. Eu consigo discernir, entender o que acontece com essa nação. Por quê? Porque eu me aproximo, eu oro, intercedo. É a menina dos olhos de Deus, é um termômetro. Tudo está em torno daquela nação. Tem gente que não está nem aí, mas quem se aproxima de Deus não tem como negar essa proximidade de Israel. Eu não vou falar a parada de Ruth, vou deixar para a Luciana pregar uma parada tão bacana que a gente ouviu hoje. Então, as ofertas, elas sempre são grandes, e foi dada a Jesus. Mateus capítulo 4, Rassatã, o próprio ofereceu. Olha, tem coisas que as pessoas querem desse mundo que só Rassatã, o diabo, o inimigo, o adversário pode dar. Deus não prometeu tudo que está aí no mundo para todas as pessoas. O reino, os prazeres, o cuidado, o alimento, nada. Então, nas faculdades, na política, tudo estão tentando mudar, as pessoas oferecendo as coisas. O inimigo está fazendo isso de forma nítida e está tendo resultado.
Existe um ditado que diz assim: quem dança com o diabo, você não muda o diabo, mas ele muda você. Quem dança, quem brinca com o diabo, você não muda o diabo, mas ele muda você. Então, cuidado de quem você se aproxima. Nunca podemos fazer concessões no casamento, no trabalho, com filhos, no reino, no ajuntamento, no corpo de Cristo, da onde eu coloco a mão para estar fazendo a obra. Não faz concessão, faça o certo, decida pelo certo, para que Deus possa honrar a sua vida. Não procure atalhos, não fique em cima do muro, não tenha a mão suja, não fica pegando coisas boas para a sua vida com mão suja, vai lavar a mão. Já viu quando a pessoa está com a mão toda suja, a pessoa vem oferecer uma coisa gostosa, um doce, um churrasquinho, só um pedacinho. Quem é que nunca fez isso? Quem é que nunca pegou com a mão, mesmo suja ali, aqui? Aí pega ali e come, contaminou todo o corpo. Quem é que nunca fez isso? Mas todo mundo já fez isso. Assim tem sido a vida espiritual. Está com a mão suja, está errado, aí fica pegando coisas que são boas, entram no teu corpo, na sua vida espiritual, te contamina. Isso é espiritual que eu estou falando. Muita gente de mão suja vai lavar a tua mão. E continuando, e Daniel e seus amigos não sabiam o que viriam no futuro, mas sabiam o que deveria decidir. Eles sabiam o que fazer naquele momento. Então, não espera decidir pelas coisas no futuro. Tá aí, ó, essa semana vai nascer quinta-feira a Homerinha, a Luísa, a filha linda do Paulo e da Juliana. Vai ser quinta-feira. Se for quinta-feira mesmo, aí vamos chamar de profeta, né? Paulo não tem que esperar nascer para pensar do que ele quer para a filha dele. Se ele já não pensou, deve ter pensado, logicamente. Eu estou usando só vocês como ilustração, porque vai nascer agora. Esse pensamento, ó, já há muitos anos, com tudo que aconteceu, já tinha que estar pensando lá atrás, quando ela nascer. Eu fiz isso com o Gustavo. Tem que ser um garoto, sabe, proativo, bonito. Alto eu não falei, mas veio muito alto. Veio alto. Eu pensando na esposa, falei que venha uma bênção, linda, venha fazer parte da família. Eu projetava isso tudo. E com certeza Paulo deve ter feito isso, Juliana também. Então essas coisas, elas têm que ser o quê? Projetada antes, entendeu? As decisões que a gente venha tomar por aqueles que são nossos, ou por aquilo que você deseja. Eu pensava que minha esposa tinha que ser uma mulher que viesse me acompanhar, tem que ser maluca igual a eu. E Deus mandou uma mais doida do que eu. Tem decisões que envolvem o perdão, vida para outras pessoas. Tem decisões que Deus, colocou para que nós pudéssemos decidir. Vocês sabiam? Tem decisões momentâneas, espontâneas, não estou falando da sua vontade final, ou no decorrer, para que as coisas aconteçam como Ele quer, como Ele fez com Jonas e como fez com muitos. Mas tem decisões que o Senhor permite nós tomarmos posse dela, e tem decisões que vai caber a nós. E Daniel 1,17, concluindo, que diz: Deus abençoou estes 4 jovens, dando-lhes sabedoria e conhecimento nas letras e ciência,
e Daniel deu o poder ainda de interpretar visões e sonhos. Quando decidimos por Deus, Ele rege a nosso favor. Ele vai te dar visões, Ele vai te dar sonhos. Às vezes eu sou meio só, eu às vezes sou um pouco só. Tem coisas que eu sonho, são coisas tão doidas que eu não posso falar. Tem coisas que são meio malucas, mas Deus, Ele dá isso a algumas pessoas pela decisão tomada, entendeu? E Deus, Ele dá a oportunidade, e fala que deu a Daniel, pela sua decisão, o poder de interpretar visões e sonhos. Já reparou que tem gente no nosso meio que fazem toda a diferença? Tem gente que entrega a revelação. Deus, Ele dá a algumas pessoas. Aqui na Jabara mesmo já tinha umas 3 ou 4 que eu conhecia. 3 o Senhor já levou. Quando falava era certo. Deus, Ele dá. Não importa até os nossos pecados. Não importa talvez até se a pessoa está aprendendo errado, nunca teve talvez o entendimento correto. O Senhor, quando vê fé nas nossas decisões, Ele é conosco. A gente não move mais coisas aqui na esfera de pessoas, de montes, ou de tantas coisas que podem acontecer, porque não tem tido fé em nossas decisões. E Daniel teve fé nas suas decisões. Você, meu amigo que está ouvindo essa palavra, você não tem movido mais coisas, porque você não tem tido fé nas suas decisões. Daniel, ele tinha fé. Ele tinha fé nas suas decisões. Oh, como é bom ter fé! Como é bom ter fé! Nem meus pecados me atrapalhou de eu contemplar em Deus daquilo que Ele tem para a nossa vida. Tem como crescer e não se contaminar. Tem como, talvez você na esfera espiritual, pastoral, de igreja, na vida política, na vida familiar, na fidelidade com o seu cônjuge, tem como de você não se contaminar, de botar a mão em coisa que não presta. Lava as mãos, lava as mãos. Os elogios do rei levaram 3 anos depois, mas o rei levou várias questões para eles, mas se mostraram mais sábio, dedicado do que os outros. Lembre-se, muitos foram escolhidos de vários lugares, muitos são escolhidos, mas poucos que têm verdadeiramente o chamado. Devemos sempre fazer a diferença em todas as ocasiões da vida. Por isso que sempre devemos ter decisões a serem tomadas na nossa vida por fé, porque precisamos de homens e mulheres que venham fazer toda a diferença nessa terra. Nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor nesse momento.